Seja muito bem-vindo, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, por essa manhã nós estarmos aqui falar um pouco dessa palavra maravilhosa que tem mudado a minha vida, espero que mude a sua, a palavra que transforma, a palavra que edifica. E queridos, chegamos aqui à segunda parte, a última parte de doutrinas básicas, de sã doutrinas. Espero que edifique a sua vida, que você possa prosseguir no conhecimento, não pare, nós precisamos avançar, né? Isso é uma das matérias que nós buscamos ensinar e aprender. Então esse é um crescimento contínuo, onde você precisa todos os dias buscar crescer no conhecimento. A palavra, por mais que você leia por diversas vezes, você vai crescendo em entendimento, intimidade com o Espírito Santo. E como Deus é um Deus infinito, eu creio que o seu conhecimento também seja infinito. E hoje nós temos um Espírito Santo dentro de nós que conhece todas as profundezas do próprio Deus e Ele mora dentro de você. Então, por mais que você já seja um cara que já estudou a Bíblia, que seja um teólogo, que seja, PhD, ainda se faz necessário, ainda existem coisas que você não sabe e que o Espírito Santo pode te revelar. Amém? Então vamos para a segunda parte do nosso ensino, do nosso estudo, só trazendo aí um resumo daquilo que foi falado. Nós falamos em primeiro lugar que Cristo é o centro da sã doutrina, que doutrina não é usos e costumes, não é religiosidade. A sã doutrina, quando Cristo pregava, as pessoas ficavam maravilhadas e automaticamente ficava diferente daquilo que os fariseus, que os sacerdotes, os sumos sacerdotes pregavam, né? Então Cristo trouxe uma nova realidade, ou melhor, trouxe aquela realidade do Éden que havia se perdido, que havia se esquecido. E Cristo também nos alertou sobre algumas doutrinas que existiam e que Ele pediu que a gente ficasse alerta, que era interessante a gente descobrir como é que funcionava, ou melhor, não descobrir como é que funcionava, mas que nós tivéssemos cuidado, que nem toda doutrina pregada seria a sã doutrina, né? Nós vemos isso, que pessoas têm usado versículos fora de contexto, que têm servido como pretexto e só pelo fato de estar na Bíblia têm pregado de forma talvez errônea. Amém? Então, finalizando esse resumo rapidinho aqui, só para você entender um pouco de como que nós vamos entrar aqui e não ficar meio perdido. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Hebreus no capítulo 6, do versículo 1 ao 2. Nós vamos entrar aqui nos fundamentos, que é arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Tudo de maneira bem tranquilinha, né? Se você não entendeu nada e gostaria de se aprofundar, ou como é que eu faço, Marcelo, para me aprofundar nesse tema, eu queria mais informação sobre isso, peço que você deixe aí no chat aí, né, a sua dúvida, né, onde que a gente poder mandar para você aí, se você quiser ou se interessar por algum desses temas, ou então pela aula toda em si, né, da onde eu tirei essas informações. Eu gostaria que você escrevesse aí, ou entrasse na nossa rede social. Eu creio que o pessoal aí da mídia vai colocar aí o nosso site, o Instagram, o Facebook. Nós estamos aí em todas as mídias sociais possíveis aí. Amém? Você abriu lá? Hebreus no capítulo 6, no versículo 1 e 2. Bom, diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Ou seja, o escritor em Hebreus nos dizendo que nós precisamos prosseguir. Uma vez que os alicerces estão bem fundamentados, que você já concretou ele, que já está pronto para construir a casa, você não volta a escavar de novo lá para reconstruir novamente. Amém? Então, assim, o escritor Hebreus diz que uma vez entendido isso, você precisa prosseguir, né? Eu vejo isso como uma escada a ser galgada a cada dia. E é por isso que se faz necessário nós estudarmos todos os dias, né? Ter um tempo de estudo, um tempo separado para Deus, onde nós vamos crescer em entendimento. Amém? Continuando. Não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Aleluia. Bom, como falamos,
Ele listou aqui uns 6 princípios, uns 6 fundamentos: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, o primeiro seria arrependimento de obras mortas. E para um melhor entendimento, o arrependimento, no original, na palavra grega, significa metanoia, que é mudança de mente. E obras da carne, na Bíblia, ela trata obras mortas. Na Bíblia, ela trata como obras da carne, né? Feitos do corpo. Então, o que seria arrependimento de obras mortas de maneira bem simples para você entender? A partir de hoje, você não tem mais dúvidas sobre isso. Seria uma mudança de hábito, uma mudança verdadeiramente de mente. É por isso que Paulo nos orienta a que nós renovamos a nossa mente, que nós devemos renovar a nossa mente todos os dias. Tirar aqueles pensamentos que não agradam a Deus e renovar com a palavra do Senhor. É necessário isso. A nossa mudança de mente, ela é constante. Sabemos e temos consciência de que nós somos um ser trino também. Como assim, Marcelo? Como assim nós somos um ser trino? Nunca ouvi falar disso. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Amém? O seu espírito, ele está pronto. Ele está salvo, ele está pronto. Agora a sua alma, ela requer todos os dias. É por isso que Paulo também nos diz que nós devemos esmurrar o nosso corpo. Mas espera aí, não é assim esmurrar o seu corpo. É uma forma que ele encontrou de falar assim: olha, eu coloco minha carne, eu subjugo ela ao meu espírito. A minha carne não comanda mais as minhas atitudes, os meus planos, os meus projetos, e sim o meu espírito, que tem plena comunhão com o Espírito Santo. Amém? Quando Paulo fala esmurro meu corpo, não quer dizer que ele se batia ou ele usava algo para se bater. É a mesma coisa, né? Se batia, algo para se bater. Amém? Ou seja, ele nos dá a entender de que ele precisava colocar o Espírito dele para dirigir a sua vida e não a sua carne. Quer ver uma forma de você esmurrar o seu corpo? É fazer um jejum. Experimente fazer um jejum aí de, 12 horas, 24 horas. Sua carne fica louca para comer. Essa é uma forma de você esmurrar o seu corpo, de você subjugar a sua carne, e o seu espírito comandar a sua vida, o seu entendimento. Amém? Então, arrependimento de obras mortas é justamente isso, é uma mudança de hábito, não por remorso, não simplesmente por emoção, mas por uma atitude no seu espírito de você mudar a sua vida a partir de hoje. Se você ainda não mudou, eu declaro que será mudada. Romanos 8:1 diz acerca da nova criatura. E é justamente isso. A partir do momento que eu aceito a Jesus, eu reconheço Ele como Senhor da minha vida, eu me torno uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma nova realidade de vida eu passo a viver a partir de então. Amém? Mas Marcelo, o que evidencia o arrependimento de obras mortas? Primeiro é a confissão do seu pecado, né? A renúncia dele. A partir de hoje eu não pratico mais isso. Tem muitas pessoas que falam assim: mas quando eu me torno crente, eu deixo de fazer... Melhor assim, quando eu me torno cristão, eu deixo de fazer várias coisas, eu preciso parar de fazer várias coisas. Só que na verdade você realmente para, não para agradar a igreja ou para agradar os líderes, mas é para agradar a Deus. Você entende que você precisa agradar o seu Senhor. Isso não se torna um fardo, e sim um prazer. Aquilo que nós falamos na aula passada sobre a diferença de você viver no império e viver no reino. No império você realmente serve por tristeza, né? Você é obrigado, mas no reino você serve por amor. Você se importa mais agradar o seu Senhor do que a sua própria carne. É por isso que você vê muitas pessoas que quando fazem a confissão, declaram a mudança de vida, elas mudam o seu hábito, mudam até as suas amizades, sua forma de vestir, porque ele entende que ele quer agradar a Deus. Isso é uma vida de louvor. Muitos acham que vida de louvor é você passar a sua vida cantando, mas é uma vida que louva a Deus. Mas isso aí é uma matéria
para frente. Amém? Glória a Deus. Você cria, voltando aqui então, você cria uma repulsa ao pecado. Você não participa mais disso, você não comunga mais disso. Então isso é um arrependimento, é mudança de vida. Não é uma mudança de 360 graus, porque daí você volta para o mesmo ponto, mas uma mudança de 180 graus. Amém? E o segundo é a fé em Deus. Fé de maneira bem simples. Nós vamos falar aqui do versículo. Mas a fé é a luz que eu não vejo, mas é ela que me guia. Amém? Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Então a palavra fé no original, ela significa pistes. Isso, pistes. É a firme convicção baseada no que se ouve, é crer, ter confiança, é acreditar. Nós precisamos, é que a fé é o princípio mais básico da vida cristã. Muitas pessoas questionam se nós não vemos, se nós não sentimos, por que eu devo crer? Mas a Bíblia nos alerta sobre isso. Eu não preciso ver para crer. Amém? Eu creio para ver. Amém? Então fé é isso. É você chamar à existência aquilo que não é como se já fosse. É declarar. É por isso que muitas vezes nós ensinamos que é necessário, eu creio com o coração, eu declaro com a minha boca. É chamar a existência. A palavra fala chamar a existência. Então como é que você chama algo? É falando, não é pensando, não é sentindo, é falando. É por isso que nessa hora eu te convido a declarar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Isso é fé, queridos. Amém? Isso é fé. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Declare, você é um ser de fé, uma fé do tipo de Deus. Deus lá em Gênesis não declarou que haja luz, que haja firmamento, separação e tudo mais? Pela fala. É por isso que você precisa falar. Amém? O terceiro tópico aqui é sobre a doutrina do ensino de batismo. A palavra fala batismos, ou seja, no plural. E nós vamos abordar aqui 3, mas de maneira bem tranquila e simples, até porque nós não temos muito tempo e eu quero que essa aula seja uma aula dinâmica e que aguce a sua vontade de buscar mais esse entendimento e de se aprofundar, porque a palavra de Deus, ela tem tesouros. E quando você vai assistir, eu nunca fui num garimpo, mas as pessoas quando vão garimpar ouro, você não vê ela passando um rio rapidamente. Elas ficam ali por horas com a peneira, até que achem uma pepita ou então um pozinho do ouro. É assim a palavra de Deus. É necessário que a gente leia ela e fique ali procurando as pedras preciosas. Amém? Bom, batismo no dicionário W.E. Vine significa: batismo consiste num processo de imersão, submersão e imersão. Bom, a palavra fala sobre batismo no Espírito Santo, batismo em Jesus Cristo, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. O batismo em Jesus Cristo é o novo nascimento em Cristo Jesus. O batismo nas águas é a confissão pública daquilo que eu já fiz no meu interior. Amém? E o batismo no Espírito Santo, que são os 3, significa o revestimento de poder. Ah, Marcelo, mas existem várias teorias sobre isso. Eu vou trazer aqui versículos bíblicos, não fora de contexto, mas aquilo que a Bíblia nos ensina. Amém?
Abra comigo lá em João, no capítulo 14, no versículo 16 e 17. Achou aí? Diz assim: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Agora vai para o versículo 20. Capítulo 20, que diz assim: E disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então aí é a parte onde os discípulos recebem o Espírito Santo dentro deles. Mas como, Marcelo, ele está falando que soprou sobre? Essa palavra soprou sobre, ela significa enfuçal. É a mesma palavra usada lá em Gênesis, de acordo com a Septuaginta. É onde Deus soprou em Adão e ele se tornou alma vivente. É a mesma palavra que Cristo usou ali, é a mesma palavra usada lá em Gênesis. Então aqui nós temos esse entendimento que o Espírito, quando ele fala soprou sobre, é um Espírito dentro, onde eles voltaram até a comunhão com o Espírito Santo. De maneira bem simples, nós sabemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo só vinha sobre, e não era o tempo todo. Amém? O batismo nas águas é uma confissão pública do que aconteceu no íntimo do homem ou da mulher. É onde ele decidiu entregar a sua vida a Jesus Cristo e foi recriado no seu espírito. Representa a morte, o sepultamento, a ressurreição do homem espiritual, que até então nós estávamos separados do Espírito Santo. Era só algumas pessoas que podiam ter essa presença perto. Não era todos. Ele vinha sobre reis, sacerdotes, sumos sacerdotes, profetas. Então vamos dizer assim que o Espírito Santo era limitado a agir nas pessoas. Hoje não, hoje o véu foi se rasgado. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo, santuário de Deus. Amém? Abra comigo lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, diz assim: Portanto vos façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança bíblica, é um testemunho de fé diante dos homens. É por isso que nós temos que descer as águas. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Muitas pessoas ficam com vergonha de descer as águas. Mas eu aceitei Jesus, não preciso disso. Queridos, isso é uma confissão pública. Se você tem vergonha de confessar publicamente um descer nas águas, quem dirá falar do Evangelho? Amém? E batismo no Espírito Santo nada mais é que um revestimento de poder. Mas para que esse poder, amados? Investimento de um poder para pregar o Evangelho. Nós vemos na Bíblia, nos ensina que pessoas que às vezes não tinham conhecimento da palavra se tornam pessoas poderosas em palavras. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Ousadia, intrepidez. Esse é o Espírito Santo. Mas todo mundo pode estar liberado. Deus não reservou para alguns só o seu poder, a sua glória. É todos aqueles que o buscarem. Peça e Ele dará. Deus quer mostrar cada dia mais o seu amor, o seu poder e a sua glória. Amém? Isso aqui não está reservado simplesmente só ao pastor, só aos líderes. Todos. A palavra não diz que nós devemos chegar confiadamente ao trono da graça. Ou seja, Deus se tornou um Deus acessível ao seu povo. Se agarre nisso. Amém? Em Atos, no capítulo 1, versículo 4 e 5 diz: Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João o batizou com água,
mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Todos sabem, dia do Pentecostes, onde eles foram revestidos de poder. E as pessoas ficaram maravilhadas, porque pessoas que não falavam as outras línguas passaram a falar e todos entendiam. E eu nem vou entrar aqui no mérito, queridos, de oração, de falar em outras línguas. Aqui eu não vejo que esse momento seja um momento para nós adentrarmos e que eu possa explanar mais sobre isso. Mas se você gostaria de saber, eu posso te indicar aí alguns livros que falam sobre isso, né? Deixe seu comentário aí que eu te mande, ou então você me procura aí, manda na rede social da igreja, e nós vamos estar conversando mais sobre isso. Amém? Aleluia. Em posição de mãos, estamos já finalizando. E aí, como é que você está? Espero que você esteja gostando. Amém? Em posição de mãos. A Bíblia nos mostra várias formas de se usar esse princípio de imposição de mãos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Amém? Em Levíticos, no capítulo 3, de versículo 2, nós vamos ver que existe ali a imposição de mãos para a consagração das ofertas e do holocausto. Em Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 9, diz assim: Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e lhe fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deixa eu assim ficar melhor. Aleluia. No Novo Testamento, abra comigo em Atos, no capítulo 3, no versículo 2 e 3, 13, 2 e 3. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Imposição de mãos para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Então, de maneira bem simples, a imposição de mãos para abençoar, para ungir, para designar as pessoas ao seu trabalho, né, ao seu chamado, para que as pessoas venham receber o Espírito Santo sobre, perdão, e não só o Espírito Santo dentro. Imposição de mãos, no capítulo 6 de Marcos, no versículo 5, para curar. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Jesus. Marcos, no capítulo 10, no versículo 16, diz: Em seguida tomou as crianças no braço, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Marcos, no capítulo 6, no versículo 17 e 18, diz assim: Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão outras línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Desse modo vimos que a imposição de mãos, amados, é algo que nós devemos praticar na nossa igreja. Eu sei que tudo existe um equilíbrio, né? Em onde, como nosso pastor tem nos ensinado, que todos os dons hajam em equilíbrio. Então isso são coisas que eu tenho falado, e a Bíblia nos ensina que a Bíblia é moderada. É necessário que tudo aquilo que ela nos ensina nós devemos praticar. O que acontece é que são pessoas que tomam algumas atitudes extremas em algumas doutrinas, em alguns fundamentos, e a maneira mais fácil de se trazer um equilíbrio é simplesmente ser radical. Eu falo que as pessoas têm mais facilidade em ser radical do que perder um tempo em ensinar a maneira correta de se fazer, no momento que deve ser feito e quando deve ser feito. Amém? Então o nosso tempo aqui é justamente isso. É trazer esse tempo de entendimento, de ensino, para que tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, nós praticamos. Devemos praticar. Amém? Chegando já ao final, mais 2 tópicos, que é a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos
ela já por si só já fala um pouco sobre o que significa. É a esperança cristã, né, daqueles que morreram em Cristo Jesus, voltem a vida, vamos dizer assim, na volta de Cristo, para reinar com Cristo. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20 e 21, diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Isso é uma promessa. Para você crer nessa promessa, você precisa ter fé. Amém? Em Colossenses, no capítulo 2, 12, diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, a ressurreição dos mortos nós podemos dividir ela em dois tópicos: a ressurreição do corpo e a ressurreição do espírito. Em Colossenses, no capítulo 2, a ressurreição do espírito. Ele volta a viver, o velho homem morre, o novo homem nasce. Não é você que sua carne velha morre, nasce uma carne nova. É o espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E o último juiz eterno, não menos importante, em Atos, no capítulo 17, 30, diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém, queridos? Existe algo preparado para nós. Eu não vou aqui adentrar no mérito mesmo, porque isso vai demandar um pouco de tempo para a gente falar um pouco de juízo eterno. Mas eu queria deixar aqui para você aguçar aí a sua vontade de estudar. Falar sobre o julgamento da igreja. A igreja vai ser julgada? Não vai ser julgada? Como que vai funcionar? Digita aí, ó. Chama a gente no chat aí. Nós queremos alimentar aí essa vontade sua de aprender mais. Amém? Então, queridos, tudo isso que eu falei faz parte de um único só alicerce. E Cristo veio para nos ensinar tudo isso. Sobre fé em Deus, sobre os batismos, sobre a imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o arrependimento de obras mortas, juízo eterno. É necessário que nós temos isso bem fundamentado, bem alicerçado. Eu espero que você tenha aprendido, espero ter sido um canal de bênção para a sua vida. Minha intenção não era trazer mais dúvida, mas se você ficou com dúvida, eu peço que você entre em contato com a gente, mande aí no chat aí. A gente vai ter o maior prazer de te abençoar, né, com a palavra. Tudo que nós viemos a ensinar aqui é que nós tiramos da Bíblia e do seu contexto. Espero que você seja abençoado. Desejo para você um ótimo dia. Fique com Deus. E compartilha. Pessoas precisam ser abençoadas. Amém? Fique com Deus e até mais. Tchau.